Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Daniela Mafra e esse é o Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E na nossa conversa de hoje vamos falar sobre a nova legislatura, a 18ª do programa. E para essa conversa estamos recebendo os novos vereadores mirins eleitos, sendo ele Betina dos Santos, o Pablo Cross e a Valentina da Silva. Bom, gente, eu vou deixar vocês se apresentarem melhor, falem a idade de vocês e as escolas que vocês representam. Eu sou a Valentina, de Arimatea da Silva. Eu sou do SEM Prof. Armando Guislandi, eu tenho 12 anos. Eu sou o Pablo Emanuel Schroeder Cross, sou do SEM Nova Esperança e também tenho 12 anos. Eu sou a Betina dos Santos, sou do Colégio Margiros e tenho 13 anos. Certo? Então, antes de falarmos do mandato de vocês, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre vocês, sobre a família. Vocês sempre viveram em Balneário, sempre gostaram de política? O que vocês gostam, costumam fazer nas horas vagas? Então, eu sou filha da Paulinha do Biglojão, que inclusive já foi candidata a vereadora. E, em caso, assim, em relação à política, eu sempre tive meio envolvida, assim, né, por conta da campanha da mãe. Então, a gente sempre que ficou nesse meio, assim, da política. E vocês? Eu nunca tive muito envolvimento com a política e nunca tive tanto interesse, mas depois que eu descobri o que o vereador mirim faz, foi incrível. Aí eu me candidatei. Também não tive muito acesso à política, né? Mas quando descobri que tinha um vereador mirim, eu logo gostei e sempre quis candidatar. E vocês todos são naturais de BC? Sempre viveram aqui? Sim. De Balneário Camboriú. Sim. De Balneário Camboriú. E estão falando sobre política, o que motivou vocês a entrarem no programa? Então, em relação a minha mãe mesmo, porque ela sempre quis que eu tivesse, assim... Eu nunca me interessei muito por política, porque sempre tem aquelas opiniões alheias, né? Política é sujeira, política é tudo. Mas, quando a mãe entrou pra política, que eu fui realmente... Eu sei o básico, né? Mas quando eu fui me aprofundar no assunto, eu vi que a política vai muito além de promessas, né? Ela pede, assim, pra você ouvir a comunidade e procurar sugestões que possam beneficiar todos. Eu esqueci a pergunta. O que motivou você a entrar no vereador mirim? Sempre na minha escola tinha um vereador mirim, né? E eu sempre quis participar, mas eu era da turma dos anos iniciais, então nunca consegui me candidatar. Mas agora esse ano, sempre, no dia que foi lá na minha sala mostrar que tinha um vereador mirim, eu já quis me candidatar, falei com a diretora, as orientadoras, então eu gosto bastante. E você, Pablo? Eu me candidatei, né, porque eu percebi que lá no bairro eu tava precisando de muita coisa, muita ajuda, a escola também. Aí eu percebi que o vereador mirim não ajuda somente como na escola, como no bairro. Eu também vi que eles fazem muitas coisas legais, eu me interessei. E então contem um pouco sobre vocês, o que vocês gostam de fazer, assim, nas horas vagas, o que vocês fazem pra se divertir, tem algum hobby? Eu tenho um hobby, né, que eu faço sapateado, Que legal. acho muito legal. Eu também desenho, gosto de desenhar. E eu fico com a minha família, eu gosto de sair com as minhas amigas também, pra passear ou pra elas na minha casa, né? Então eu acho muito legal. Eu tenho um hobby também que eu jogo vôlei, também em relação ao desenho. E futuramente eu tava pensando em entrar em teatro, vamos ver se rola. Eu faço taekwondo, né, uma coisa que me ajudou muito, e também faço futebol nas horas vagas. Muito legal. E tem alguém que inspire vocês na política, ou até na vida pessoal mesmo, assim? Em trabalho de sonhos, me inspiro naquela pessoa, ou só por se inspirar mesmo? No meu caso, é minha mãe mesmo, né? Eu também. Sempre teve envolvida. Melhor coisa. Mãe, com certeza, minha mãe. né? A mãe sempre inspira. E como que foi a eleição na escola de vocês? A campanha, o pedir voto, o dia da eleição, que eu sei que dá um nervosismo bem grande, né? Foi muito legal. Como eu falei, né, quando chegou o vereador mirim, eu já quis me eleger, então eu fui indo nas salas, no contraturno, na minha turma, nas outras salas, falando sobre as minhas propostas, né, então foi muito legal também, e uma coisa muito legal que eu acho é que a gente conseguiu votar em urnas eletrônicas, então foi uma oportunidade muito legal mesmo.
Bom, a mesma coisa que ela, assim, teve aquela parte do nervosismo, mas o fato de estudar as minhas propostas foi muito legal até pra mim adquirir um conhecimento sobre a política, né, antes de entrar pra esse meio. É a mesma coisa, foi um pouco difícil, porque tinha muitos candidatos bons pra essa. Aí eu fiquei meio nervosa, né? Eu fiquei meio com receio. Mas depois que eu descobri que eu consegui fazer muita gente rir e estudar bastante minhas propostas, eu me candidatei e foi sucesso. E o nervosismo do dia da eleição é enorme, muito. né? Foi muito. Imagino como vocês devem se sentir. Toda hora eu ficava perguntando, nossa, quando que vai sair esse resultado? Eu não sei vocês, mas eu estudava de manhã. Então eu votei de manhã. E tinha que ter que esperar até às 6 pra receber o resultado. Eu ficava, tipo assim, tremendo demais. Nossa, E eu ficava pensando como a turma da tarde ia votar. Então, eu tive um pouco de assim. sorte, na verdade, porque teve escola que tinha, tipo assim, 7º ano à tarde e de manhã. Mas eu não, é só de manhã. Então, tipo, eu meio que já sabia o resultado, porque eu tinha adesivo. E a maioria tava com adesivo. Então, eu meio que me tranquilizei sim, um pouco. eu também fiz os folderzinhos, né? Isso. Eu fiz cartaz também. Que legal, Bastante, muito foi legal. Também fiz pouco, mas deu muito caro. E agora que vocês entraram, vocês defendem aqui alguma pauta? Que vocês têm alguma pauta assim que toca o coração de vocês? Mulheres, animais, educação? Algo que vocês pretendem defender aqui dentro? Então, como carro-chefe das minhas propostas, eu acho que o meio ambiente é, assim, em primeiríssimo lugar. Porque a gente acha que sabe muito sobre o meio ambiente, mas na realidade, infelizmente, a gente não sabe nem o básico. Porque Eita, meu Deus. Uma história, porque quando eu era pequena, a minha mãe, a gente passava assim na rua e a gente ficava muito aborrecida porque a gente via garrafa de água, papel, enfim, nas ruas. E daí minha mãe às vezes passava, juntava, e conforme eu fui crescendo, eu fui pegando esse hábito dela. Então, hoje eu posso dizer que eu não jogo lixo na rua. E eu acho muito importante essa conscientização, tanto para criança quanto para adolescente. E também ela sobre o meio ambiente, eu acho muito importante também, porque a gente tem que cuidar do que foi feito, né, na natureza, tudo, e também uma coisa, né, uma pauta, é sobre a infraestrutura e a estrutura da escola e a parte educacional também. É a mesma coisa, ajudar o meio ambiente, né, mas o meu propósito mesmo foi foco no negócio de estudo. Porque o Brasil é um país que está precisando muito de pessoas honestas, pessoas que possam comandar esse país de um jeito bom, entendeu? Aí estudo, porque tem gente que não tem oportunidade de estudo, né? Tem gente que não tem dinheiro ou não pode, entendeu? Acho que isso seria legal. E vocês já têm alguma ideia de algum projeto, de alguma ação que vocês querem propor dentro da Câmara quando forem eleitos? O meu é em questão do meio ambiente, talvez pegar certas pessoas interessadas, claro, de alguns bairros e fazer um trabalho de conscientização. Também o esporte, que eu acho bem importante, porque, como o Pablo disse, tem gente que tem uma condição financeira precária e que não pode viajar ou para jogos escolares mesmo. Então, eu acho que o governo, ele deveria, no caso nós, né, na parte de legislar, deveria ajudar essas pessoas que não têm essa oportunidade, porque o esporte, ele é essencial na vida da criança e do adolescente. A mesma coisa que ela falou, na minha escola tem aula de educação física, como também acho que tem em todas as escolas, mas normalmente nas aulas de educação física a gente não faz muito esporte, sabe? Então acho importante, como ela falou, ter um vôlei, assim, uma aula prática mesmo, um basquete, um futebol, qualquer esporte, porque eu acho muito importante, como ela falou, para a vida a criança e pro adolescente, porque quando cresce não é na infância ou na adolescência que a gente desenvolve o esporte. E também na minha escola tem uma sala de informática, mas a gente não consegue usar ela porque não tem cadeira. Daí as cadeiras, os computadores estão tipo se estragando porque a gente não tem a cadeira, então eu quero que a gente volte a usar a sala de informática. Uma coisa que eu queria muito era a reforma interna da escola. Porque como é que você vai estudar com medo de cair um pedaço de terra na sua cabeça? É a mesma coisa que a minha escola, a sala de informática está sendo utilizada para aula, porque é muito aluno para pouco espaço. Nossa escola acho que é para 500 alunos, tem mais de 1.200, entendeu? Aí uma reforma interna seria massa. Sim.
E a nossa pauta sempre foi muito sobre educação, né? E falando sobre as salas, assim, vamos lembrar, então, dos computadores que os vereadores mirins conseguiram para as escolas. Acredito que as escolas de vocês já devem ter recebido. E eu acho que é um grande exemplo do o quanto o vereador mirim pode fazer, né? Porque a minha escola não tinha computadores há muito tempo e graças ao vereador mirim ela recebeu. Então, aqui vocês podem ter uma ideia de como o vereador mirim consegue trazer isso para escolas, consegue fazer sim a diferença, né? E assim, se vocês pudessem propor uma lei, pode ser qualquer lei, uma bem maluca, uma bem diferente, uma bem divertida, o que vocês fariam? Qual vocês fariam, sobre o quê? Ai, gente. Pode ser algo bem absurdo, assim. Uma lei. Eu tenho ideias, né, que poderiam ser colocadas em prática, como a inclusão, o meio ambiente, a cultura, que é muito importante. Mas, o uma bullying lei também, né? Tudo isso. Que bullying tem já tem, relação acho que à já tem. inclusão. Tem. Não, mas pode ser uma lei bem absurda, não precisa pensar muito. É uma lei, assim, que vocês fariam, tipo, que vocês acham, isso aqui seria muito legal. Todo mundo fazer um esporte, né? É verdade. Ou ser obrigada a fazer esporte. Obrigada. Nossa. Porque tem gente... vai ser obrigada. Ser obrigada a fazer esporte. Porque é beneficiário para ambas as partes, né? Tanto pro aluno quanto para os professores, enfim. Parecido, assim, com o esporte, se fosse falar assim, por mim, eu acho que seria legal, então, a gente colocar que os alunos pudessem fazer alguma aula no contraturno da escola. Eu tinha Qualquer uma aula, disso. Sim. qualquer aula, não precisa ser esporte, às vezes não sei, Uma um xadrez, atividade uma que tenha- dança, um inglês, Que algo tenha assim. aulas no contraturno na escola, acho muito legal. Ou até, tipo... na minha escola tem a banda, né? Que eu acho isso muito legal, que tem a banda. Mas poderia ter outras também. Já tenho também um reforço de matemática, português, mas o reforço, eu acho meio isso chato, porque o reforço é só pra quem precisa. E daí Tem gente que quer aprender mais. E daí, tipo, Exato. por exemplo, eu não preciso do reforço, mas eu que gostaria de fazer o reforço pra ficar melhor em matemática, outra matéria, não posso fazer, por causa que só é pras pessoas mais necessitadas, assim. Então, foi uma lei que não é um absurdo e que seria muito legal de fazer. Sim. Concordamos, então. E quais são as expectativas para o mandato de vocês? O que vocês pretendem aprender? O que vocês esperam aprender, né? O que vocês acham que vocês vão Eu levar? acho que... Eu tenho certeza, né? Que vai ter bastante responsabilidade, mas também que vai ser com bastante aprendizado, assim, que vai levar pra vida. E como uma vereadora mirim da legislatura passada falou, ela falou que se a gente não ficar futuramente na vida política, mesmo em qualquer outra área que a gente for fazer, né? Qualquer área da minha vida, que esse aprendizado a gente vai levar a gente pra vida, a gente nunca vai esquecer, então... Vai tornar vocês cidadãos muito melhores, tenho certeza disso. Sim. E Pablo, o que você pretende, assim, aprender? O que você acha que você vai aprender? Mesma coisa que ela, né? Ter aprendizado pra, tipo, no futuro escolher pessoas boas no nosso poder político. Também, de vez em quando, você é professor, a gente poder ensinar coisas que são corretas pra eles. Não que o mundo fala que é correto, sabe? Então isso vai ser bem importante. Exato. Muito importante mesmo. Bom, uma das minhas expectativas é representar bem a minha escola, tanto a minha escola quanto os meus colegas, e poder ouvir as suas ideias e levar sugestões, assim, pra Câmara mesmo, que poderiam ser colocadas em prática, como eu disse na pergunta passada, sobre a inclusão, sobre a cultura, o meio ambiente, que é muito importante, o esporte. Então, acho que isso seria bem importante. O meu também, ser a voz do povo, né? Exato. Eu também. Porque tem muitos adolescentes que não têm conhecimento, que eles podem falar, que eles têm esse direito. Sim, então, eu acho que deveria ser mais... Que o fato, assim, do podcast mesmo, de falar pra eles, de apresentar pra eles que eles têm, sim, o poder da voz. Como uma ex-vereadora mirim, posso dizer pra vocês exatamente isso. Vocês vão aprender muito. Vocês vão sair daqui totalmente mudados, diferente. Uma coisa que você viu de uma forma antes, você já vai ver de uma forma totalmente diferente. Vai mudar completamente a vida de vocês. E isso que é bom, esse olhar de vocês, de queremos passar isso para outras pessoas. É algo que, assim, anima muito o coração, porque nós somos jovens e nós temos que passar isso para os outros jovens. Mostrar que eles são representados, que eles têm sim voz. Porque muitas vezes a gente pensa, a famosa frase, né? O jovem é o futuro. O jovem não é o futuro, nós somos agora, nós estamos vivendo. Então nós temos que passar
passar para os nossos jovens, das nossas escolas, os nossos amigos, que eles são representados, que ele tem voz mesmo sendo jovem. Então é muito importante isso, o podcast, falar, a gente faz um podcast, tem assuntos muito legais para vocês aprenderem e mostrar que os jovens são bem representados aqui dentro. E assim, a Valen falou sobre o futuro, né, que ela falou, às vezes nem sempre é sobre seguir uma carreira política. E é exatamente isso. Mas eu quero saber de vocês se imaginam na política no futuro? Ou não, quero ir para outra área da minha vida? Então, antes de conhecer, assim, antes da minha mãe se eleger a candidata, a vereadora Mirim, ia falar, a vereadora, eu queria muito fazer direito, que ainda tá nos meus planos, e pra mim ser advogada criminalista, perita criminal, enfim. Só que agora, conhecendo mais um pouco sobre o projeto, a Câmara de Vereadores, projeto Mirim, eu acho que eu me encontrei bastante nesse meio. E também é uma vontade da minha mãe, sabe? E não só dela, minha também. E então eu espero adquirir muito mais conhecimento com vocês. E pegar mais esse gosto, porque eu vi que eu tava te acompanhando, inclusive, no mandato passado. E eu vi o quanto, assim... Claro, você já era bem evoluída, mas eu vi a tua evolução, assim, a tua paixão pela política. Então eu quero seguir esse mesmo meio. E foi exatamente assim que eu entrei. Eu entrei querendo fazer direito. Sério? E eu saí daqui continuando querendo fazer direito, mas seguindo mais pra uma área política. Foi exatamente como eu entrei. E você? Eu não sei muito bem, mas é que assim, ainda não tenho química na minha escola, né? Daí, quando eu tiver química, e se eu gostar, eu gostaria de fazer ou uma química industrial, acho legal. E na política, eu acho muito legal também, mas eu quero ver como vai ser ainda pra decidir mais pra frente também. Olha, pra mim, se a política não desse certo, foi sempre meu sonho ser militar. Sempre achei incrível isso, ver os caras lá passando que nem uns doidos, eu achava incrível. Mas assim, a política também é um bom ramo, porque a gente precisa de aprendizado, a gente precisa ajudar o povo, né? Então, pra mim, seria importantíssimo. Bom, e não precisamos necessariamente estar dentro da política para fazer a diferença, né? Sim. Nós podemos fazer a diferença em determinadas áreas que a gente for trabalhar. Por exemplo, se o Pablo virar militar, ele vai ajudar muita gente, mesmo não sendo político. A gente tem que fazer nossos deveres, como né? cidadãos, e vocês vão aprender muito sobre isso aqui dentro. E agora que vocês são representantes da juventude de Balneário Camboriú, eu quero perguntar pra vocês, como que vocês veem isso? E qual o exemplo que vocês querem deixar pra juventude, ou pra próxima legislatura? Nossa, é um sentimento que, tipo, não dá pra explicar, porque desde o momento que eu descobri que eu ganhei, eu tava junto com a minha família, né? E daí a gente tava vendo a TV Câmara, e a gente viu que falaram o meu nome lá, que eu fui eleita, eu fiquei super feliz. E como eu ter dado um presente pro meu pai, porque era o aniversário dele, então foi muito legal. E de representar a minha escola, ser representante da turma também é muito legal, mas tipo assim, meu Deus, eu tô representando a minha escola, mais de 1000 alunos, então é muito mágico. Exato. Também roubo essas palavras por representar. É uma honra imensa. Também o fato do orgulho pro meu avô, pra minha mãe principalmente. Então isso é muito importante pra mim. Olha, pra mim, na hora assim que eles falaram que eu ganhei, eu já tava ansioso já, né? Eu liguei pra minha orientadora, aí, resultado. Eu quero saber. Aí ela me atendeu e falou, ó, você ganhou. Mas na hora eu tomei um soco da minha mãe. Ela falou assim, aí, você ganhou. E o que eu queria passar pra próxima legislatura é que assim, ó, não desista, porque é uma coisa boa, é uma coisa que pode dar futuro. E assim, ó, é muito importante você entrar aqui, porque você vai descobrir como agir caso precise votar, sabe? Então é isso que eu tenho a dizer. Uma coisa também é que tem muita gente que tem medo, né, de se candidatar como vereadora mirim, mas só vai, gente. É muito legal você participar. Tipo, por exemplo, aqui eu tô num podcast, é uma coisa muito legal, e eu agradeço muito também os alunos eleitores, que foi por causa deles que eu tô aqui hoje falando com vocês aqui nesse podcast. Exato. Então, não tenha medo eu tive um pouco também, né, mas eu me candidatei e agora é muito legal. Também quero aproveitar para agradecer a minha família pelo apoio incondicional. Pode agradecer. Quero agradecer a minha família, enfim, os meus colegas que
por conta deles que estão aqui, por depositar esse voto de confiança em mim. E eu acredito sim no poder da juventude, e eu acho que a gente pode e deve tomar as decisões, participar das decisões que possam mudar o nosso futuro. Com certeza. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por participarem desse podcast. Espero que voltem e tragam muitos assuntos. Com certeza. Incrível. Pode começar? Pode agradecer. Então, eu que agradeço você ter, né, nos ajudado aqui nesse dia. Eu também queria fazer outro agradecimento à minha mãe, né, meus familiares, meus amigos, todos que acreditaram em mim. E agora estou nesse momento aqui num podcast sobre o vereador Mirim. Foi chato o andamento, mas quando a gente descobriu que a gente ganhou, não foi só eu que fiquei alegre, não. Foi minha família inteira e os amigos inteiros. Então, muito obrigado. Eu também queria agradecer muito a família que me deu o apoio, né? E a escola também, né? As minhas orientadoras, a diretora, que também me ajudou bastante. Então, muito obrigada. E você da Rádio Câmara, esse foi o nosso podcast de hoje. Nos acompanhe também pelas plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, o site da Câmara. Obrigada pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.